Olá, pessoal, bem-vindos novamente ao canal Paixão Analítico. Estamos aqui dando seguimento a essa série Psicanálise Energética e hoje eu gostaria de trazer para vocês um exemplo clínico para a gente continuar desdobrando essas questões do humor, da criação, da surpresa, da dramatização em análise como ferramentas do analista. Para isso, volto a dizer, o analista ele deve procurar, através do seu percurso, eu acho, não só da sua análise, porque a análise não é tudo, né? Eu acho que tem coisas que dependem da busca do analista, né, e da própria formação da psicanálise. Ele deve procurar resgatar a sua criança interior. Aquela criança que tinha aquele humor livre, desimpedido, alegre, sabe, anterior à constituição do superego. Aquele humor que não estava preocupado com a moralidade, com os costumes, com a bela ordem. Então, para que o analista toque a pulsão recalcada sexual dos pacientes, dos seus núcleos traumáticos, que, pela teoria do Freud, são anteriores a essa instauração do supereu, ele deve, então, também estar alinhado, em alguma medida, com esse nível pulsional primitivo. Por isso que muitas intervenções que a gente pode trazer aqui como exemplos, elas podem soar bizarras, elas podem soar imorais, porque de fato são. A análise não é uma experiência moral, pelo contrário. A análise jamais pode perseguir ou coadunar com princípios morais. Quando isso acontece, há uma devastação na psicanálise. Isso já aconteceu mesmo, infelizmente. Então, o analista, ele está ali com o seu paciente nos seus aspectos mais arcaicos, sensíveis, privados. Por isso que eu peço a colaboração e o entendimento de vocês. Nem todos que estão nos assistindo são psicanalistas, e mesmo alguns psicanalistas podem, digamos, ver isso com um certo estranhamento, como já chegou até mim em alguns momentos. Então eu quero deixar claro isso, né, que todas essas situações que eu trago são vinhetas clínicas construídas sob transferência. Elas, portanto, têm um aspecto ficcional, não são muitas vezes reproduções diretas do trabalho clínico, mas já dizem respeito a um caminho de elaboração feito por mim e que tem o objetivo aí de trazer contribuições à psicanálise, então, semear novas formas de pensamento em psicanálise. Portanto, tem um viés ético e um viés clínico nesse sentido. Por isso, a importância de eu estar vinculando elas para vocês. Então, esse exemplo chama-se o Cântico dos Cânticos. Preâmbulo. Uma paciente homossexual diz que se sente muito sufocada no coral da igreja. Alega que há muitas regras e exigências, além de uma implícita homofobia do grupo, sendo que por essas razões que ela tem perdido parte do prazer em cantar. Aí eu digo que seja um coral e não um curral. E aí ambos riem bastante. Aqui tem uma importância do analista, quando produz o riso no paciente, o analista ri também. Porque se o analista produz o riso e não ri, ou o paciente ri de alguma coisa e o analista não ri, o desdobramento energético dessa situação ele vai ser muito pobre. É como se o analista, na sua seriedade, tirasse toda a graça da situação. Então, eu já falei, acho que para vocês, que eu tinha um analista que dizia que os analistas não deveriam rir com os pacientes, porque o riso remetia ao gozo. Depende do gozo, evidentemente. Então, aqui
Se trata do analista poder provocar riso e rir com os pacientes. Para quê? Para ele potencializar o efeito energético transformador daquele sintoma em libido sublimada, num ato de libertação. Então, o riso do analista provoca uma esfera dialética na análise em que aquilo se desdobra numa outra coisa. Ninguém faz piada sozinho. Então, se a piada precisa de pelo menos mais um para acontecer. Se o analista não é parceiro nisso, o paciente murcha e aquilo fica sem graça. E a possibilidade de transformação praticamente vai a zero. Tá? Então, comentários. Também na sutileza, também na linha da sutileza fonética do significante, trazemos o absurdo de um coral se transformar em um curral. O riso advém aqui como possibilidade de transformação do impasse subjetivo frente à escuta xistosa, daquilo que o próprio paciente já estava denunciando por sua conta, um cerceamento das liberdades sexuais, artísticas e estilísticas. Então o paciente está encurralado ali por uma situação homofóbica, mas ele quer cantar, ele quer estar ali, ele gosta da igreja. Ele mesmo faz essa crítica. Até que ponto eu posso estar ali ou não? Qual que é a função da piada? A piada, ela é como se eu estivesse estendendo a mão a ele, dizendo né? Que seja um coral e não um curral. Então, quando eu faço essa dobradiça fonética, né? Ou seja, é para aquilo expressar a sua criação artística e não para ser uma cadeia, né? Vamos dizer assim, com animais, né? Enfim, que não se respeitam, enfim, que se mutilam entre si, é que vem o xiste para provocar essa ruptura. Então aí eu aproveito a própria deixa que ele dá, tem a ver com sofrimento, a deixa de uma crítica, e eu potencializo isso de modo a que ele possa ter mais recursos de não ficar aprisionado naquilo. Então o humor aí ele ajuda a que essa situação tenha a leveza necessária para ele poder seguir em frente e arcar com o desejo dele. Então nesse sentido é o que eu digo do analista como parceiro. Se eu não me permito fazer a piada, eu só testemunho o incômodo. E isso não é suficiente para o andamento potencial de uma análise, pelo menos na minha opinião. Muito obrigado pela presença novamente e até os próximos vídeos. Um grande abraço.